Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde de terça-feira. Gente, o tempo tá seco demais, não tá? Pois é, então por aqui hoje nós vamos falar sobre a baixa umidade do ar e dar dicas para vocês de cuidados com a pele, com a saúde e também com a sua voz. Você já percebeu que esse tempo seco atrapalha até a nossa comunicação? Pois é, a gente vai receber aqui uma fonoaudióloga para dar dicas pra gente. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre um tipo de câncer que afeta o sistema linfático e vamos receber orientações sobre sintomas, tratamento, diagnóstico e muito mais. E nesse mês, agosto lilás, tem relato de mulheres vítimas de violência que romperam o silêncio e eu trouxe aqui para vocês. Então fiquem à vontade por aí, vem comigo que o Band Mulher tá no ar. Agosto é conhecido como o mês de conscientização sobre os linfomas. E agora, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico, nós vamos falar sobre esse tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que é responsável pelas defesas do nosso organismo. E a nossa convidada é a hematologista Thaís Camargos, que já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, é sempre muito importante trazer alertas, orientações para um diagnóstico precoce. E antes de mais nada, eu queria que o pessoal em casa entendesse o que é o câncer, esse câncer que a gente vem falando aqui. O linfoma é um câncer que começa no sistema linfático, né? Então, nas células do sistema linfático, que pode acometer principalmente os gânglios, que são as ínguas, e acometer órgãos, medula óssea, o baço, o pulmão, o intestino, tá? E a gente acabou de comentar, como eu falei na abertura, que os linfomas, eles protegem, que dão defesa para o nosso organismo, né? Os linfócitos. Como que funciona esse processo para depois a gente entender como que isso é interrompido? Na verdade, por algum estímulo externo, uma mutação genética que foi induzida ou por vírus, ou por contato com agrotóxico, benzeno, ou por alguma radiação. Isso faz com que aconteça uma mutação genética e essa célula vai começar a proliferar sem controle. E ela vai invadindo esses linfonodos e esses órgãos. E dependendo do órgão, ele começa a dar os sintomas. E é um câncer mais comum do que se imagina, assim? Ele hoje, em termos de prevalência, é o 8º câncer mais comum, né? O importante do linfoma é que é um câncer que, na maioria dos casos, tem cura. Então, é importante chamar atenção para o diagnóstico precoce, para as pessoas prestarem atenção no sintoma e procurar o médico o mais rápido possível. Então, vamos falar de sintomas, né? O que poderia chamar a atenção para que a pessoa acendesse esse sinal de alerta? Tem os sintomas gerais, né? Que é o emagrecimento, um emagrecimento sem motivo, febres que não estão associadas com infecções, um suor excessivo, principalmente no fim da tarde, início da noite, que chega a trocar roupa de tanto que está suado, e aparecimento dessas ínguas. Além disso, dependendo de onde o tumor acontece, você pode ter outros sintomas. Se ele acontecer no estômago, você pode ter uma dor de estômago, lesão de pele também pode ser por linfoma, então depende disso, mas esses são os principais. Esses, você percebendo eles e não passando depois de algumas semanas, é importante procurar o médico. Quando você fala de ínguas, né, a gente sempre associa, a vez ou outra, quando tem um caroço, né? Eu percebo muitas vezes ínguas normais, não falando do câncer, por exemplo, assim, embaixo do braço, que é onde a gente tem... Onde que às vezes pode dar essas ínguas que você fala, assim, no pescoço, né? Onde são esses lugares? Todos nós temos ínguas, é normal, elas são as nossas órgãos de defesa, essas células de defesa estão nesses lugares. E elas aumentam por qualquer inflamação ou infecção. Então, se eu tiver uma dor de garganta por uma bactéria, a íngua do pescoço vai aumentar. Tem na axila, na virilha, nós temos no corpo inteiro. As mais comuns e palpáveis são essas, embaixo da mandíbula, no pescoço.
Mas o fato dela estar aumentada não é sinal que é câncer. A causa mais comum é uma infecção. Mas se ficou aquela íngua que não diminui, que não está doendo e que está aumentando, chama atenção, precisa avaliar. Agora, você falou em relação a outros sintomas, por exemplo, eles podem ser até confundidos, né? Você, quando fala de um suor em excesso, às vezes a pessoa está na menopausa, acha que está tudo certo. Existe muito essa confusão e, às vezes, em relação a isso, por isso, acaba demorando um pouco a esse diagnóstico? Existe. Na verdade, e o suor específico associado ao linfoma, ele é um pouco diferente da sudorese dos outros momentos. Mas é muito comum o paciente ter o suor e ir protelando a avaliação, porque ele não percebe que aquilo é sintoma, sintoma de doença em si. Como que é o diagnóstico? A partir do momento que a pessoa teve aquela desconfiança, qual que é o processo? A partir desse momento, a gente tem que fazer uma biópsia do órgão que está afetado. Então, se é uma íngua, eu vou tirar essa íngua, eu vou fazer uma análise e essa biópsia vai me mostrar que é um linfoma. Se você tem uma anemia grave, ou uma plaqueta grave no sangue, eu vou fazer uma biópsia da medula óssea. Então, o exame principal é a biópsia. A partir dessa, eu vou fazer tomografias, vou fazer vários outros de sangue para confirmar onde tem tumor, todos os locais. E existe algum fator que desencadeia, que acelera, ou uma predisposição maior para desenvolver esse câncer? Na maioria das vezes a gente não consegue definir exatamente qual que é a etiologia, mas que sabidamente a radiação, os agrotóxicos como benzeno, a exposição a quimioterapias prévias, alguns vírus como o Epstein-Barr e o HIV. E hoje tem trabalhos, assim, tem outras coisas em pesquisa, mas sobre o tabagismo, que também contribui para o aumento do linfoma. Se alguém da família, tem alguém na família que tem, né, que teve, que tratou, que está tratando, existe também uma chance dela ter, ela tem que mudar a rotina, ela tem que fazer exames com mais frequência, qual o tipo de exame? Como que é isso, assim, se tem algum caso na família? O linfoma, ele não tem uma comprovação familiar muito clara. Então, existem casos que você vê em pessoas da mesma família, mas que você não consegue fazer uma associação genética disso. Então, no caso do linfoma, não tem uma orientação de que a família inteira tem que ser investigada, mas sempre tem que ter aquela avaliação da rotina anual, porque o linfoma, quando diagnosticado, ele pode ser diagnosticado, às vezes, num hemograma simples. Então, assim, se você fizer os exames da rotina anual, você já tem uma chance muito boa de fazer o diagnóstico. Por isso que é sempre muito importante, né? Sim. Tem gente que só faz um hemograma quando está muito doente, né, doutora? Às vezes faz um check-up geral, né? Não, e vem meio atrasado às vezes, né? As pessoas têm um certo medo e a palavra câncer ainda gera um desconforto muito grande. E aí o tratamento, como todo tratamento contra o câncer, né? Esse câncer, ele tem muitas variações, então ele é diferente de várias formas. E aí, dependendo da apresentação, então você pode fazer puramente cirurgia, que não é o mais comum, mas o mais comum é a quimioterapia e a imunoterapia. E para alguns pacientes, nos casos mais graves, o transplante de medula óssea. Hoje em dia já tem estudos mais avançados, trabalhos e tratamentos mais avançados para aqueles casos mais agressivos e mais refratários ao tratamento. E em relação a índices, a quantidades de casos, tem diferença entre homem, mulher, atinge qualquer faixa etária ou tem algum, né, às vezes o homem ou a mulher tem mais incidência de casos ou não? O linfoma, ele acomete todas as faixas etárias, mas ele tem uma prevalência maior, às vezes, no idoso e no adulto jovem. E um pouquinho a mais, estatisticamente falando, no homem em relação à mulher. Mas muito pouco a diferença em si. A gente sempre fala que o hábito saudável é muito importante para evitar qualquer tipo de doença, né? Com certeza. Mas se tratando desse câncer, quais mudanças no hábito? Às vezes você falou em relação a, às vezes, consumir excesso de algum tipo de agrotóxico, outras coisas assim. O que a pessoa poderia mudar da rotina para poder, talvez, evitar, né, ter esse tipo de doença? A prevenção para o linfoma é um pouco mais difícil porque são poucos os fatores etiológicos, né? Mas a redução do tabagismo, cessar o tabagismo, que esse tem comprovação científica. O agrotóxico tem que ser aplicado com uso de EPI, tem que ter equipamento de proteção. Proteção em relação à contaminação por vírus, né? Que são vírus que a gente pode prevenir. E fazer o exame precoce. Porque assim, o que realmente conta, o que faz diferença é o diagnóstico precoce.
não tem como prevenir, na maioria dos casos ele não é prevenível. Por isso mesmo que a gente traz esse assunto, como você disse, o diagnóstico precoce sempre garante muito mais um tratamento mais rápido e eficiente, né, doutora? Sim, muito bom. Muito obrigada por trazer essa informação. A gente, inclusive, chama Agosto Verde Claro, não é isso? Verde Claro. É um Agosto Verde Claro, que é o que fala, né, que traz aborda e fala muito sobre a prevenção contra esse câncer. Obrigada, viu? Por participar com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bem. E vocês já sabem, né, gente, que eu tenho esse recado para vocês, que cuidar da sua saúde é sempre o primeiro passo para você viver melhor. No caso dos linfomas, o diagnóstico precoce faz toda a diferença no sucesso do tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. Nesses momentos, contar com um laboratório de confiança é essencial. E com quase 30 anos de história, o Checkup é hoje um dos laboratórios mais certificados do país. Toda essa tecnologia, aliada ao atendimento humanizado e também aos recursos de inovação, está à sua disposição. Então lembre-se que uma vida saudável precisa de acompanhamento médico e também de exames periódicos. Para isso, conte com o Checkup. São 7 unidades. Com certeza uma delas está bem pertinho de você, tá bom? Para você saber mais, entre em contato pelo número 3303.000. Checkup, resultados a serviço da vida. Bora pro intervalo rapidinho, na volta vamos falar sobre a violência contra a mulher. Tem depoimentos marcantes para vocês e também tem dicas com esse tempo que está muito seco para você cuidar da sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida. Vai trocar o piso? Sua solução, RC Distribuidora. Revestimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$49,90. RC, construindo sonhos. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$199 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Qual sua dica de economia? Fazer compras R$1, é claro. Coxa e sobrecoxa congelada, R$6,89. Arroz Vasconcelos, R$23,98. Tomate, mamão formosa, manga ou laranja, R$3,99. Batata e melancia o quilo ou alho 100 gramas, R$1,98. Cebola ou beterraba, R$1,48. Band Mulher já está de volta. Gente, durante o Agosto Lilás, a luta contra a violência doméstica ganha ainda mais visibilidade. Inclusive, em Ituiutaba, ocorre nesta sexta-feira, dia 22, a Conferência Agosto Lilás, com foco em políticas de proteção às mulheres. A programação conta com palestras, debates e ações voltadas para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres, viu? Um dos destaques dessa roda de conversa são com mulheres que atuam em posições de liderança, que vão compartilhar vivências e discutir o enfrentamento à desigualdade de gênero. A conferência é de graça, vai ser no auditório do FAC+, entre 1h da tarde e 5h da tarde. As inscrições você pode fazer no mesmo local a partir do meio-dia, combinado? Feito o convite para você. E ainda sobre o assunto, a Polícia Civil de Minas Gerais abriu inscrições para a segunda edição do curso Lei Maria da Penha e pacote antifeminicídio na investigação criminal, voltado para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. O curso é de graça, é oferecido na modalidade EAD e é voltado tanto para os servidores da Polícia Civil e também para o público em geral, tá? Então, se você quiser fazer, as inscrições podem ser feitas ainda hoje, tá? Só mais hoje, pelo site ead.policiacivil.mg.gov.br. E, infelizmente, né, uma vez ou outra a gente acaba trazendo notícias aqui de casos de violência contra a mulher. E agora, quero mostrar para vocês o relato de 2 vítimas que romperam o silêncio para ajudar outras mulheres.
O relógio do sistema de segurança marca. São quase 9 horas da noite, quando o homem aparece andando com o filho no colo. Entra no carro com o bebê de meses de vida. Vai para o banco da frente. Quando ele sai da garagem do condomínio, a então esposa e a polícia militar aguardam na porta. Ele foge pela contramão de direção e quase atropela a mulher. A fuga foi uma tentativa de impedir a separação. A criança foi o escudo e a devolução era com uma condição para a volta. Usou meu filho para me prender com ele, inclusive no dia que saiu com ele, ele me ligou no mesmo dia à noite. Ele falou que era para eu voltar para casa com as coisas todas, que eu já tinha até retirado, meus familiares me ajudaram, e que eu tinha que ficar lá quietinho até na segunda-feira, que a gente ia resolver depois. Só assim ele voltaria com o bebê. Mas isso foi só o final de um relacionamento abusivo, que iniciou com um príncipe carinhoso e atencioso, que, contrariado, começou a fazer pequenas ameaças, passou pela agressão física, até que a esposa virou uma refém financeira. Proibiu de trabalhar, não tinha dinheiro, sempre falava que não tinha necessidade. Foi proibindo arrumar cabelo, arrumar unha, não podia nem sair sem ele mais. Na casa dos meus pais eu não podia ficar nem 5 minutos sem a presença dele. Depois de procurar a PM, a vítima foi até a delegacia da mulher, onde foi amparada. Com isso, não entrou para as estatísticas. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas, em 2024, Uberlândia liderou em quantidades de feminicídios no estado. Foram 10 consumados e 10 tentativas. Nos primeiros sinais de violência verbal, de ameaça, de monitoramento excessivo da rotina dessa vítima que inviabilize, a vida dela, de violência psicológica, é importante que a vítima formalize a denúncia, procure a delegacia da mulher, para que seja analisada a possibilidade de ela solicitar já de pronto medidas de proteção para evitar a escalada dessa violência. Quando os abusos acontecem e o agressor vai, os traumas ficam. A Cristiane passou por diversos tipos de violência desde que era criança. Cresceu com a situação se repetindo, até dar um basta e conseguir se curar. Algo que precisou de tempo. E eu me curei, sabe? Não havia mais sentimento desde que terminou, não havia mais. Mas assim, eu tinha medo de tudo também. Eu tinha medo, eu já tinha um filho do primeiro casamento. Eu tinha medo de como seria minha vida com 2 filhos. E eu tô aqui. E eu sobrevivi. E os meus filhos são incríveis e são os meus melhores amigos. Então, se você vence. Tem um momento, pode demorar, mas você consegue. Agora a jornalista usa a própria experiência de exemplo em um podcast. São orientações, trocas de vivências que inspiram e encorajam. O intuito do meu podcast nada mais é do que falar para as mulheres, não é fácil, você se sente culpada, você não acredita que você é capaz de viver. Ela acha que tudo que ela fez contribuiu, e que ele é bonzinho, mas ela só contribui para tirar o pior dele. É ela que... Eu ouvi isso, sabe? Você consegue tirar o pior de mim. E as coisas não funcionam desse jeito. Não é porque você questiona a pessoa que está do seu lado, não é porque você quer um diálogo, não é porque você tem a sua personalidade que você vai apanhar, que você vai ouvir palavras que vão te machucar. Quem viveu terror sabe da dor. E se puder dar um conselho... Que tenha coragem e possa realmente se ver livre. Não tenho esperança que um homem desse tipo não muda. Eu precisei passar pelo horror de ver meu filho sumindo para entender que realmente eles não mudam e não vale a pena. Pois é, fica aí então esse relato para abrir o olho de muitas outras mulheres. Mudando de assunto, olha aí para o chão do seu lar. Pois é, quantas histórias ele já viu? Daqueles primeiros passos do seu filho às celebrações de conquistas, né? Pois é, os nossos pisos e porcelanatos são muito mais do que revestimentos, são memórias. Cada risada, abraço, cada momento inesquecível. E a qualidade RC Distribuidora assegura que essas lembranças se mantenham vivas. Então, escolha produtos que vão acompanhar sua família por muitas gerações. Sinta essa conexão nos produtos e desperte as melhores sensações no seu lar. RC Distribuidora, do chão que você pisa, a qualidade que você confia. Tem unidades em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos.
Gente, a umidade do ar tá cada dia mais baixa, né? Tem dia que a gente já está atingindo o nível de deserto por aqui na região, viu? Pois é. E com esse tempo seco e frio, alguns cuidados são importantes para manter a nossa qualidade de vida. Olha aí. A paisagem seca revela a situação do clima em Uberlândia. Se para as plantas o tempo faz isso, imagina para as pessoas. Nessa época do ano, a umidade do ar está bem mais baixa, né? Então a gente sente bastante, principalmente na mucosa nasal, ocular. A gente tende a ter mais alergia nessa época, coça bastante. Garganta fica mais seca e a gente tem que redobrar muitos cuidados, né? São sintomas que nos fazem ligar o alerta. A umidade relativa do ar em Uberlândia, esse período é baixa. Semana passada, um registro preocupante de 11%, muito abaixo do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é entre 40% e 60%. E ao invés de pensar em como curar uma doença, é melhor evitá-la. Agosto é um mês, além de ser um pouco frio, é um mês muito seco. Se é um mês muito seco, você tem que fazer o quê? Você tem que manter o ar úmido. A umidade relativa ideal é entre 40% e 60%. Então você só vai usar um umidificador ou uma bacia de água para umidificar o ambiente se o ambiente está abaixo de 40%. E a limpeza nasal também é importante, principalmente para as pessoas alérgicas. Se você perceber que o seu nariz está com casca, com crostas e tudo mais, você pode usar esse tipo de produto na cavidade nasal, no sentido de você hidratar 3 vezes ao dia. Você pode lavar dessa forma. Isso aqui você coloca água filtrada, aí você coloca o sachê e você faz o seu soro fisiológico. Aí você sacode e você derrama no nariz. Vira lateralmente e derrama no nariz desse lado e derrama no nariz desse lado. E para piorar, tem as queimadas. No último mês foram mais de 150 ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros. E a fumaça é tóxica, então quanto mais longe, melhor. Então o que eu tenho que fazer? Ué, se está tendo fumaça por perto, você tem que pegar no seu carro, você aperta lá o quê? O ar-condicionado girando o ar dentro do carro, tirando o ar ambiente, para você se proteger da fumaça. Então fique longe da fumaça. E a Maria tem um cuidado especial com a pele, que mostra bem a consequência do tempo seco para o corpo humano. Hidratar a pele, eu faço bastante com cremes hidratantes, colírio. Já que a gente está falando disso, né, da pele seca, esse tempo também prejudica a nossa pele. Então, também vamos trazer aqui mais dicas de cuidados especiais com ela, a nossa pele. Quem sofre com ressecamento sabe bem os incômodos que ele causa. É o caso da Wilame Amorim. Ela conta que precisa reforçar a hidratação várias vezes ao dia para aliviar o desconforto. Passo hidratante, vitamina C e protetor solar. Mesmo se eu não for sair de casa, eu passo protetor solar. Minha pele já é bem seca, aí às vezes tomar banho quente, sair no vento frio. E aí eu sinto no frio, resseca bastante, descasca. Com o tempo seco, a pele sente primeiro. Farmácias têm um aumento de 30% nas vendas de hidratantes nas últimas semanas. A busca por proteção contra o reflexo do clima. Hoje tem saído muito loções hidratantes, protetores labiais. São produtos que têm uma saída grande nessa época do frio. Esse ano esfriou bastante. Um tempinho agradável, gostoso, que também ao mesmo tempo faz com que a procura desses produtos para hidratar a pele, para cuidar da pele na época do frio, aumente muito a venda. Nós tivemos um aumento aí tranquilamente de mais de 30% de procura desses produtos nessa época do ano. Para garantir a saúde da pele neste período, especialistas recomendam atenção redobrada à hidratação e proteção solar. A orientação de um dermatologista é fundamental para identificar o produto adequado para cada tipo de pele e prevenir problemas mais graves. Escolher um hidratante branco, sem cheiro e mais grosso. Então, na hora de olhar na embalagem, procurar creme. É diferente de loção. Banhos rápidos, frios, não utilizar buchas. Sabonete igualzinho hidratante,
preferir sem cheiro, branco. Muitas vezes a gente orienta o uso de sabonete infantil, secar a pele com delicadeza, passar os hidratantes com a pele ainda úmida. Anotaram as dicas? Quer mais? Então não sai daí não, porque na volta a gente segue falando sobre o tempo seco. Dessa vez as dicas são para o cuidado com a nossa voz, hein? Então eu volto já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Qual sua dica de economia? Fazer compras R$1, é claro. Coxa e sobrecoxa congelada, 6,89. Arroz Vasconcelos, 23,98. Tomate, mamão formosa, manga ou laranja, 3,99. Batata e melancia ao quilo ou alho 100 gramas, 1,98. Cebola ou beterraba, 1,48. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC. No Teatro SESI Minas, a partir das 18 horas, acontece a tão esperada palestra da psicanalista Andréa Vermont. Aprenda a dizer não. O papel do limite na educação dos filhos. Não deixe para a última hora. Nos vemos lá. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente. Band Mulher já está de volta. Eu trouxe para você várias dicas, né, em relação aos cuidados com a saúde no tempo seco. E a gente sabe que esse tempo seco também afeta muito o nosso sistema respiratório, né? Pois é. Mas você já sentiu aquela garganta seca, irritada, pinicando, do jeito que a voz até acaba falhando ou ficando rouca? Pois é, mas e aí, como é que a gente faz para evitar isso? Por isso eu convidei aqui a fonoaudióloga, a doutora Juliana Cardoso, para trazer dicas para a gente. Bem-vinda, doutora, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite. A gente sabe que, eu até contei nos bastidores para a doutora, que teve um dia aqui no programa que minha voz falhou, secou, não conseguia tossir e de repente sumiu e na outra hora voltou. O tempo seco, sim, ele prejudica até a nossa fala, né? Sim, principalmente a voz, né, que é um dos grandes componentes da fala. Então, quando a gente fala de voz, é a produção ali, literal das pregas vocais. E aí, esse tempo seco, ele acentua muito, porque nossa prega vocal tem uma mucosa que é hidratada. Então, a chave para uma melhora, nesse caso aí, Vanessa, é a hidratação. Vamos explicar, antes de mais nada, como que funciona a nossa corda vocal. E como que ela é importante ela estar, talvez, assim, sempre hidratada, por isso que a gente fala muito de beber água, né, bastante, para que a voz flua normalmente, né? Isso. A prega vocal são duas tiras de mucosa, de musculatura bem sensível, que acontece uma vibração pelo ar que vem do pulmão de baixo. Então, se eu tenho uma expiração, faz com que as minhas pregas vocais vibrem, produzindo o som fundamental, que é a nossa voz. E daí para cima é articulado e ressoado para o ambiente e os ouvintes. Então, essa musculatura, essa mucosa, melhor falando, ela precisa estar bem hidratada, tanto diretamente, que é topicamente, quanto indiretamente. Então, beber a água é bom para a voz, mas de forma indireta, tá? Até porque se eu beber água e passar ali pelas pregas vocais, a água vai para o nosso pulmão. Então, qual a melhor forma de hidratação diretamente para a prega vocal? É a nebulização, é a vaporização, manter o ambiente bem hidratado. Então, já que a gente falou sobre essa primeira dica, vamos falar um pouco sobre essa questão da nebulização. Às vezes a pessoa, tem gente que faz muito uso da voz por vários motivos. A gente que trabalha com comunicação, os professores, o vendedor até também. Precisa manter essa hidratação. Então, ela pode fazer, por exemplo, ali uma nebulização, sei lá, uma vez por dia, a cada quanto tempo, coloca o quê? Soro, água, como é que é, Vanessa, indicado? Temos várias formas. A forma mais prática, por exemplo, para você que está aqui no ambiente que tem um ar-condicionado, a gente sugere o nebulizador portátil. Ele é a pilha mesmo, ele é até pequeno. E você
nas suas pausas pode colocar, né, com a máscara, nebulizando ali, igual a imagem está mostrando. Ah, mas eu não tenho esse nebulizador, esqueci em casa. Então, eu sugiro, pega uma toalhinha de rosto, molha, né, e pode inspirar, cheirar, então, esta toalha. No nebulizador, voltando, a gente utiliza o soro fisiológico, né? Então, a gente tem um compartimento que coloca o soro e ali você vai utilizando. Outra forma também é no ambiente, como o doutor colocou, né? Agora há pouco, que passou. Uma bacia de água, né? Fluidificando o ambiente, umedecendo o ambiente por conta do tempo seco. Uma outra questão também, eu quero até saber se vale ou se não vale. Ferro a vapor, essas coisas que emitem um vapor, assim, eu posso ou ficar no banheiro com muita... né, deixar o chuveiro ligado e ficar ali, isso ajuda ou é mito? Não é mito. Por exemplo, o ferro a vapor a gente preocupa com os acidentes. Muito quente, nossa senhora. Mas, por exemplo, a gente lembra de uma sauna. Quando a gente fica o tempo numa sauna, toda essa secreção que por conta do tempo seco grudou, vamos falar assim, na nossa mucosa ali na região da laringe, pregas vocais, ela vai ser liberada, fluidificada e facilitada para que a gente consiga retirar daquela região que é a passagem do ar para o pulmão. Então, aquelas consequências de a voz sumir, de ficar pigarreando, é exatamente por isso, porque aquela região ela tem que estar mais hidratada, mais molhadinha, e aí não está por conta do tempo seco, junta a secreção e fica agarrado naquela mucosa. Então, um exemplo da sauna, de um banho depois, né, de um banho bem vaporizado, você começa até sentir liberando e descendo secreção e você engolindo ou até mesmo expelindo aquela secreção. Outra questão também que eu vejo que afeta muito esse tempo seco, como eu falei, na toda a parte respiratória, às vezes a gente tosse demais e acaba com o tempo frio tendo alguma infecção e tossindo e tudo mais. A tosse também agride muito a corda vocal, né? A tosse agride, o pigarro também. A tosse a gente tem que verificar qual a origem dessa tosse. Então, pessoas alérgicas que têm muita rinite, sinusite, aquilo ali vai acentuar muito. Mas como eu estava falando agora sobre a fisiologia, né, da respiração, da voz ali, a tosse aparece porque a secreção está grudada numa região que não pode ter nenhum tipo de secreção. Acumulou secreção, acumulou muco, principalmente nas sinusites, né? Rinites, que fica ali gotejando numa região que é a passagem de ar. É a mesma coisa quando a gente engasga, que foi para o lugar errado, é aquele lugar ali, e aí dispara a tosse. A tosse é uma defesa do seu organismo falando, aqui não pode secreção, aqui não pode comida, não pode saliva. Então, vence a tosse na tentativa de te ajudar a liberar aquela região. Daí a necessidade de proporcionar limpeza dessa região. E a partir do momento que tosse, parece agride a corda vocal, porque ela meio que bate com força e machuca, algo assim? E isso que eu acabei de falar é fisiológico. Agora, para aperfeiçoamento dessa voz, a tosse ela é um grande vilão. Porque quando eu tusso, eu faço uma trombada entre as duas pregas vocais. E isso ocasiona edema, ocasiona lesões, e um inchaço, fica vermelhidão, fica aquela sensação de ardor da garganta e é prejudicial para a qualidade vocal, com certeza. A partir do momento em que a pessoa já está com uma rouquidão por motivos do tempo seco, já que a gente está falando não de pessoas que às vezes têm um problema ali de uma prega, de uma fenda, mas que o tempo seco não favoreceu. O que ela pode fazer para amenizar, para melhorar? Ela pode manter estas dicas da hidratação e observar, né? Então, eu estou rouco há quanto tempo? Eu estou tossindo, eu estou pigarreando há quanto tempo? Será que de onde vem? E se ultrapassar 15 dias, que é o tempo que nós pedimos essa observação, procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista, para que verifique e investigue a causa dessa tosse. Mas não é comum, não é normal. E os exercícios que então vocês vão indicar? Eu sei que a gente separou alguns para você trazer como dica para o pessoal que às vezes já está lá em casa, quer fazer algum tipo de exercício. Quais exercícios que você pode orientar, que a pessoa pode fazer aqui sentada no sofá tranquilamente? A gente pode ir mostrando ali e você explicando, às vezes vai de forma meio rapidinha, mas ali, ó, alguns deles ali que eu tô vendo você fazendo, exercícios
para relaxamento aquilo ali? Ou algo assim? O que acontece? Quando eu tenho qualquer tipo de alteração vocal, a gente pensa em várias questões e tem que ser investigado até mesmo para passar esses exercícios. Então, aqui, generalizando, a gente passa algo que vai aperfeiçoar, que vai facilitar a produção dessa voz, mas o indicado é que se vá ao médico e saiba qual a patologia, o que está ocasionando, para que nós, fonoaudiólogos, saibamos qual exercício exato nós podemos passar. Verdade. Então, ali são algumas dicas de liberação de tensão cervical. Por exemplo, eu estou aqui muito tensa e aí eu vou falar para quem é profissional da voz e aí eu acabo estrangulando a minha prega vocal por conta disso. Então, alongamento cervical e de ombros e de tronco é um excelente exercício. Outra questão que eu vi ali também é exercícios com a língua, na boca. Isso também ajuda a aliviar, fortalecer? Ajuda muito na liberação da prega vocal, da laringe, desse arcabouço laringe, porque são cartilagens, musculaturas, tudo envolvido. Não é somente prega vocal. E a língua, ela é uma musculatura que é solta no nosso corpo e ela é pendurada, vamos falar assim a grosso modo, ela pendura a laringe, né? Então, ela está ali conectada. Então, quando eu faço, por exemplo, uma rotação de língua dentro da minha boca... Como vocês estão vendo na primeira imagem, ó. Passou. Eu faço liberação de tensão intrínseca da laringe. Então, é um exercício que vai preparar a minha voz para um uso mais intenso e profissional, por exemplo. Aí, falando ainda sobre agora os cuidados, ou às vezes para manter, né, ou para tratar. Existem mitos e verdades em relação a alimentos que se precisa evitar para evitar a rouquidão. O que você indica ou sugere? O que é melhor evitar? O que ajuda? Por exemplo, muito se fala da maçã. Tem gente que fala, nossa, mas não tem nada a ver, a maçã não vai passar ali, não vai fazer nada com sua corda vocal, ela nem passa perto. Outros já falam, não, é bom ter a maçã. Qual que é o objetivo? A maçã é um ótimo alimento, ela tem ação adstringente. E ali por onde ela passa, né, na etapa da deglutição, que é a parte ali faríngea, que é logo do lado da laringe, ela participa nessa limpeza. Mas por que ela não é boa para prega vocal, para a voz? Porque ela não passa pela prega vocal. Então, maçã é boa para a voz? Depende, de forma indireta, sim, ela me auxilia ali naquela região, mas ela não limpa a prega vocal, porque senão eu vou aspirar um alimento que vai para o meu pulmão, eu vou sufocar. Leite, também falam que o leite, o café prejudicam. São alimentos que a gente, eu não vou tomar nunca mais, jamais. Eu vou ter um uso intenso da voz, então eu vou evitar ali 40 minutos a 1 hora o uso. Né, tomar um cafezinho, que a gente tanto gosta, eu gosto muito, um leite ou derivados de leite, o queijinho, né? Então, a gente evita energéticos, café, bebidas alcoólicas. Então, são alimentos que agridem e ressecam. Então, se a gente está falando de tempo seco, esses alimentos também agem como proporcionando uma mucosa mais ressecada. Muito bom. E o mais importante, né? Como eu falei desde o bloco anterior, todos os cuidados com esse tempo seco, né? Tentar se hidratar e manter o ambiente mais úmido possível, não é isso, doutora? E observar. Nós temos causas de pigarro, de rouquidão, que podem vir também de distúrbios gastrointestinais, como o refluxo. Então, se observe, em 15 dias, observe, anote tudo, caso não passe, procure sim ajuda especializada. Muito importante, né, gente? Eu que o diga, né? Falando do cafezinho, mais de 1 hora antes do programa eu passo longe do café, porque a gente trabalha com a voz, tem que ter esse cuidado, né, doutora? Se não conseguiu evitar, redobre a hidratação. É uma dica que nós damos. Muito bom, muito obrigada, viu, pelas informações. Bora e manter hidratado. Vocês bebem água aí, gente. E não custa nada deixar pelo menos um baldezinho ali umidificando sua casa, né? Verdade. Gratidão. Vocês gostaram de todas as dicas? Vanessa, queria tanto ouvir tudo de novo. É só pegar nosso canal no YouTube, assiste todo o nosso programa, tá lá inteirinho para você, o de hoje, de ontem, do mês inteiro, do ano inteiro, combinado? Vou ficando por aqui, amanhã eu volto com muito mais, amanhã tem gastronomia com uma receita deliciosa, fácil para você, tá bom? Beijo, fui, até amanhã.